Boa tarde, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta mais uma vez para darmos continuidade aos nossos trabalhos. Hoje a nossa videoaula a gente vai falar um pouco sobre raiz quadrada exata com números inteiros. Prestem bastante atenção, fiquem atentos às explicações para que no final da videoaula vocês possam resolver as questões que estão aqui no grupo, tá certo? Então vamos lá. Raiz quadrada exata. Raiz quadrada é uma operação matemática que acompanha todos os níveis escolares. Trata-se de um caso particular da radiciação, no qual o índice do radical é igual a 2, ou seja, é a operação inversa das potências de expoente igual a 2. Quando um número positivo possui raiz quadrada exata, dizemos que esse número é um quadrado perfeito, tá certo? Vamos continuar com as teorias aqui para a gente depois ver as práticas, que fica melhor para entender. Sejam A e B dois números reais e N um número natural diferente de zero. Então, raiz enésima de A é igual a B, pois B elevado a N é igual a A, tá certo? Isso aí é uma fórmula geral da radiciação, tá certo? Onde A é o radicando, N é o índice, e esse símbolo aí é chamado de radical, que representa a radiciação. Aqui, particularmente, a gente vai falar somente sobre a raiz quadrada exata. As raízes quadradas, como dito, são um caso particular de radiciação. Ao escrever uma raiz quadrada, não é necessário explicitar o índice igual a 2, tá certo? Por exemplo, raiz quadrada de 9, não necessariamente precisa aparecer o 2 lá no índice, tá certo? Só aparece a partir do 3, raiz cúbica, raiz quarta. Raiz quadrada de índice 2 não precisa, tá certo? Até porque não existe o índice 1. O primeiro índice que existe é o 2, então, da raiz quadrada. Nesse caso, ele não precisa aparecer. Sempre que vocês vê um exemplo de raiz sem o índice, ali está se referindo a uma raiz quadrada. Raiz quadrada exata de números inteiros. Raiz quadrada exata de números inteiros positivo é um número inteiro positivo que, elevado ao quadrado, resulta no número inicial, o número que se está trabalhando na raiz. Vamos ver na prática que fica melhor de entender. Por exemplo, raiz quadrada de 25, quanto é? É igual a 5, pois 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Foi isso que o conceito falou. É um número que elevado ao quadrado resulta ao número inicial que era 25. Raiz quadrada de 25 igual a 5. Vamos ver um outro exemplo. Raiz quadrada de 36 é igual a 6, pois 6 elevado ao quadrado é igual a 36. O número que é elevado ao quadrado resulta ao número inicial. 6 ao quadrado, 36. Podemos dizer assim também. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. Considere a questão a seguir. Quais os números inteiros cujos quadrados são iguais a 16? Os números são mais 4 ou menos 4, pois mais 4 ao quadrado é mais 16 e menos 4 ao quadrado é 16, tá certo? A raiz quadrada de 16 é igual a mais 4. Indica-se, raiz quadrada de 16 é igual a mais 4. Aí podemos dizer, mais menos 4 também não é igual a 16? É, então nós podemos determinar esta raiz através do oposto. Do oposto do número. Por exemplo, observe que existe o oposto do número que é menos raiz de 16. Quanto seria menos raiz de 16? Então, a raiz de 16 é mais 4. Como tem o menos antes do radical, pela regra do sinal menos e mais dá menos, para eliminar o parênteses. Então, nesse caso aí, a resposta ficaria menos 4, tá certo? Nesse caso, somente quando vier um sinal de menos antes do radical. No entanto, nem sempre é possível determinar a raiz quadrada em Z, ou seja, no conjunto dos números inteiros. Por exemplo, números como raiz quadrada de 10 e raiz quadrada de menos 16 não estão definidos no conjunto dos números inteiros. Não dá para calcular raiz quadrada de 10, raiz quadrada de 11, raiz quadrada de 12. Por quê? Porque não existe nenhum número que é elevado ao quadrado que resulta nesses números que eu falei, ou seja, multiplicado por ele mesmo. Por exemplo, 3 vezes 3 é 9. E 4 vezes 4
já é 16. Então, os números que ficarem entre 9 e 16 não vão ter raiz. Tá certo? A mesma coisa é raiz quadrada negativa. Se o sinal de menos vier dentro do radical, não podemos calcular, porque não existe nenhum número negativo elevado ao quadrado que resulte em outro número negativo. Por exemplo, mais 4 ao quadrado é 16. E menos 4 ao quadrado também é 16. Nenhum vai dar menos 16. Por isso, não se pode calcular a raiz quadrada de número negativo, tá certo? Lá no exemplo acima, a raiz quadrada é de um número positivo, raiz 16. Só que eu estou calculando o oposto dele porque o menos vem fora, não vem dentro, tá certo? Vamos ver alguns exemplos aqui para fixar. Raiz quadrada de 49, quanto é? 7. Por quê? Porque 7 elevado ao quadrado é 49. Raiz quadrada de 121, quanto é? É 11, porque 11 ao quadrado é 121, ou seja, 11 vezes 11, 121. Menos a raiz quadrada de 4. Eu quero o oposto da raiz, nesse caso aí. Raiz quadrada de 4 é 2, o oposto de 2 é menos 2. Menos a raiz quadrada de 169. Quanto é a raiz quadrada de 179? É 13. Então, o oposto de 13 é menos 13. Nesse caso aí, pode, tá certo? Raiz quadrada de 50 não existe no conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque não tem nenhum número multiplicado por ele mesmo, ou seja, elevado ao quadrado, que dê 50. Raiz quadrada de menos 25 também não existe em Z. Não existe nenhum número que é elevado ao quadrado que resulta em menos 25. 5 ao quadrado é 25 positivo e menos 5 ao quadrado também é 25 positivo. Então não dá para calcular, tá certo? Então a nossa aula foi essa, tá certo? Sobre raiz quadrada de números inteiros. Espero que tenham gostado. Caso tenham dúvidas, revejam o vídeo novamente, tá certo? Tentem fazer as atividades propostas. Caso de dúvida ou qualquer esclarecimento, podem entrar em contato que eu estarei aqui durante todo o período da aula, tá certo? Obrigado, boa tarde e até a próxima videoaula.